Meus irmãos, meu nome é Fernando Nascimento, eu tenho 37 anos, sou casado com a Vanessa e sou pai de 6 filhos. Glória a Deus. Atualmente, Deus me chamou para coordenar no Brasil uma ferramenta de evangelização chamada Alfa, que é o que a Colo de Deus utiliza nas células. Quem conhece o Alfa, levanta a mão. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei se vocês percebem o que nós estamos vivendo aqui. Eu quero partilhar com vocês, em primeiro lugar, o que significa estar aqui onde nós estamos. Você está no centro de evangelização da comunidade católica Canção Nova. A Canção Nova é sinal do primeiro grande avivamento do movimento carismático na história da Igreja Católica Romana. Logo quando o sopro do Espírito veio ao Brasil em 1969, passaram-se 2 anos e um padre por nome Haroldo Hammond, um estadunidense, impôs as mãos sobre um sacerdote jovem por nome Jonas Abib, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Passaram-se alguns anos e Deus o chamou a fundar essa comunidade. E ela, sem dúvida alguma, sem exagero nenhum, ela foi a principal responsável para que a onda de avivamento carismático tocasse toda essa nação. Nós bendizemos a Deus por isso. Nós glorificamos a Deus por isso. Qual é a nossa alegria ao perceber que num tempo de arrefecimento, num tempo de crise, aonde nós já não conseguimos perceber mais muito daquilo que foi a primeira onda, profeticamente, Deus posiciona a Colo de Deus dentro da comunidade para profetizar e dizer: eu estou soprando uma nova onda de avivamento, eu estou soprando sobre o Brasil uma nova onda de avivamento, e ela está aqui nesse manancial que é a comunidade Canção Nova. É um fluir, e você faz parte dessa segunda onda, amém? Fala para a pessoa que está perto de você: você faz parte dessa segunda onda. Glória a Deus. O tema, meus irmãos, dessa pregação é: o povo de Deus tem para onde voltar. Meus irmãos, eu queria pedir que nós rezássemos juntos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos, vocês me perdoem, eu sinto muita dispersão. É muita gente caminhando, é muita gente falando. Isso é muito ruim. Vamos pedir de novo a Nossa Senhora que nos ajude. Eu vou pedir para todo mundo que está caminhando, agora é hora de parar em algum lugar. E os irmãos que estão conversando, nós vamos silenciar
para poder viver esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O povo de Deus tem para onde voltar. Esse é o tema da pregação que nós vamos fazer aqui hoje. E esse tema, irmão e irmã, ele sugere já uma inadequação. Significa o seguinte: a humanidade redimida está num lugar que não é a sua casa. Nós estamos num lugar que não é a nossa casa definitiva. Nós não fomos criados para o ambiente no qual nós estamos inseridos. Isso o próprio Jesus afirma. João capítulo 17 diz assim, a partir do versículo 14: dei-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo. Repito, eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os preserves do mal. O próprio Senhor Jesus está dizendo que todos os que foram redimidos por Ele estão num lugar que não é a sua casa. Você não é do mundo. Nós não somos do mundo. Nós temos um lugar para onde voltar. Significa, nós estamos no lugar que não é o nosso. Primeira João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sob o maligno. A primeira informação é que nós não somos daqui. A segunda informação bíblica é que o lugar aonde nós estamos, este mundo tenebroso, jaz sob o maligno. O próprio Jesus, em João 16:11, chama o demônio de príncipe deste mundo. O que significa príncipe desse mundo? Significa que ele herdou o mundo de alguém. O príncipe é aquele que recebe a herança de um rei. Deus havia confiado o mundo inteiro ao homem. Era o homem que devia dar nome às coisas. Era o homem que devia cuidar da criação. E quando o homem peca, ele entrega a herança a Satanás, que se torna príncipe deste mundo, no qual eu e você moramos. Qual é a origem, então, da inadequação de nós estarmos num lugar e não sermos daquele lugar? O nosso lugar de origem, irmãos, ele é descrito na Bíblia como Jardim do Éden, ou Jardim de Deus. Preste atenção nisso. Todas as vezes que você encontrar na Bíblia a palavra jardim, o significado da palavra jardim é lugar de intimidade. Quando Deus cria o homem e o coloca no jardim, significa, Ele está colocando o homem na sua intimidade. Tamanha era a intimidade de Deus com o homem, que Adão era capaz de reconhecer a Deus pelo barulho dos seus passos. Isso está escrito em Gênesis capítulo 3. Adão pecou e ele ouviu os passos e ele sabia que era Deus. Por quê? Porque ele era íntimo e se escondeu. Éden é um lugar de intimidade. Por diversas vezes,
os agiógrafos, os homens que foram usados por Deus para escrever a Bíblia, eles falam dos átrios do Senhor. Quantas vezes você já leu na Bíblia que você, meu desejo é habitar nos átrios do Senhor. O que é um átrio? O átrio é um jardim que fica no interior da casa. O átrio é o lugar da intimidade, dentro da casa. Habitar os átrios do Senhor é o lugar do nosso pertencimento. Nós fomos criados por Deus para habitar ali, no átrio, no jardim interno. A profecia de Isaías capítulo 58, versículo 11 diz assim: o Senhor te guiará constantemente, e Ele te alimentará no árido deserto, renovará teu vigor, serás como um jardim bem irrigado, como um manancial inesgotável. Deus quer fazer de nós um jardim fechado, regado, irrigado, um manancial inesgotável. Essa é a grande profecia. Eu quero fazer você retornar ao lugar para o qual eu te criei. A minha intimidade, o meu jardim. O homem foi feito para morar na eterna intimidade de Deus. Fala para quem está do seu lado: você nasceu para estar na intimidade de Deus. O pecado nos arrancou da nossa habitação. O pecado nos arrancou do nosso habitat natural. E é por isso, irmãos, que o homem busca religar-se com a transcendência. A palavra religare é a origem da palavra religião. Nunca houve uma única civilização humana sem uma religião. O ateísmo é um produto do século 16, 17. Até o século 16 e 17 não havia ateísmo na humanidade. E o homem encontrava e encontra no seu coração um vácuo. Ele está num lugar e ele não encontra a saciedade no lugar onde ele está. E por isso ele se vê em crise, ele se vê no vazio e busca um caminho de volta para o lugar que com as suas próprias forças ele nem sabe onde é. E ele começa a construir caminhos de religação. E daí vão surgindo as religiões. Eu quero voltar para o lugar, mas eu nem sei aonde é esse lugar. Até que Deus amou o mundo de tal maneira, que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Perceba você, irmão, que a religião é o homem construindo um caminho para voltar a Deus. Nesse sentido, Jesus é praticamente a negação da religião.
Jesus é o caminho contrário. Não é o homem fazendo um caminho e se esforçando para ir a Deus. É Deus rebaixando-se para te buscar na mais profunda miséria e te resgatar com Ele. É o caminho inverso. Ele desceu a nós. Ele assumiu a nossa condição. Ele nos buscou. E a partir desse momento, irmãos, em Jesus, nós temos um lugar para voltar e um mundo novo. Apocalipse capítulo 21 diz assim: eu vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, o mar já não existia. Em Cristo Jesus há uma nova criação, um novo céu, uma nova terra e um lugar para mim e para você. Jesus havia dito isso. Ele disse assim, João 12:32, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Você sabe que esse texto da Escritura, ele não é muito fiel à primeira versão que nós temos em latim, que é a Vulgata. São Jerônimo, quando escreveu isso em latim, ele disse assim: omnia tradam ad me ipsum. Não é atrairei todos a mim. Omnia significa atrairei tudo a mim. Tudo. Toda a humanidade, sim, mas toda a criação é atraída pela cruz do Calvário. E de algum modo o Senhor nosso Deus, em Cristo Jesus, vai transformar a realidade criada e vai nos dar novos céus e nova terra. Não somente os homens, toda a criação, toda a fauna, toda a flora, toda a galáxia, todo o cosmos é atraído pela cruz do Nazareno. Eu atrairei tudo a mim e transformarei tudo. Com base nisso, irmão, os primeiros cristãos passaram a entender que em Jesus, novos céus e nova terra são destinados a um novo homem e uma nova mulher. Isso começou quando você desceu as águas do santo batismo, foi sepultado na morte de Cristo e você ressuscitou para uma vida nova, uma vida no Espírito. Esse processo de vida nova no Espírito, ele vai ser concluído, querido irmão e querida irmã, no dia que a trombeta soar e os nossos corpos forem transformados em corpos de glória. Será o maior Pentecostes da história. Nós seremos transformados e levados com Ele nos ares, e nós habitaremos novos céus e nova terra. Se você tem uma Bíblia, abra comigo 1 Coríntios capítulo 51. Primeira Coríntios capítulo 51 diz assim: o que afirmo, irmãos, aqui, eis que vos revelo um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos,
ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que esse corpo mortal se revista de imortalidade. Quando este corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade, e quando esse corpo mortal estiver revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura. Ó morte, a morte, onde está? A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Cristo, eu e você, e todos os redimidos, fomos totalmente curados. Você é um homem curado. Você é uma mulher curada. E o meu corpo corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. Dos meus 6 filhos, 3 deles têm transtorno de espectro autista. Os meus 2 meninos, Rafael e Daniel, eles são autistas não verbais, eles não falam. Um tem 8 e o outro tem 5 anos. Eles gritam, sorriem, abraçam, são muito afetuosos. Mas eles não falam. Eu não consigo entender tudo aquilo que está no coração deles, tudo aquilo que eles têm. E muitas vezes eu não consigo compreender o motivo real do choro. Só que a minha família creu no Senhor Jesus. Então vai chegar o dia que o Rafael vai ser revestido de incorruptibilidade, e o Daniel vai ser revestido de imortalidade. E ao tocar da última trombeta, eu vou ouvir a voz do meu filho. Eu vou ouvir o que o coração dele tem a dizer. Porque eu sou cristão. Porque eu acreditei no Filho único de Deus. Isso vai acontecer com você. Isso vai acontecer com você. Irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses: se portanto ressuscitastes com Cristo, você não é daqui mais. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Sabe qual é a minha emoção de estar lendo esse texto para vocês? Eu me lembro, no palco de trás, eu me lembro de um padre esmagado pelo câncer, sentado numa cadeira, dizendo: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Esse homem é o Padre Léo, servo de Deus, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Porque estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno: a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora também vós assim vivíeis, mergulhados como estáveis nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado todas essas coisas: ira,
animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da vossa boca, nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com os seus vícios, e vos revestistes do novo, que vai se restaurando constantemente, a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Sabe qual é a consequência de crer nisso daqui? Você tem ideia? Se você acredita no que está aqui, eu vou dar exemplos de pessoas que acreditaram nisso daqui. A primeira geração que se seguiu aos apóstolos, de tal modo acreditaram nisso daqui, que os pagãos, quando olhavam os cristãos, viam duas coisas. A primeira você sabe: vede como eles se amam. O testemunho do amor deles tocava os pagãos. Mas existe uma segunda característica que não se fala muito. Os cristãos eram conhecidos pelo desprezo para com a morte. Onde está a tua vitória, morte? Onde está o teu galardão? Quando Inácio, bispo de Antioquia, foi levado às feras, ele escreveu aos cristãos dizendo assim: deixai-me ser pasto das feras, pelas quais eu chegarei a Deus. Eu sou trigo de Deus, moído nos dentes das feras, até me tornar um pão puro, agradável a Deus. Quando Perpétua e Felicidade foram levadas para serem pisoteadas pelos touros na arena de Cartago, o seu semblante brilhava como de anjos. Uma delas estava grávida, estava no cárcere, e ela gritava com as dores do parto. O soldado viu aquela moça gritando e começou a dizer para ela em zombaria: você não aguenta nem as dores do parto, como é que você vai aguentar os touros na arena? E ela respondeu: aqui sofro eu, mas quando eu subir à arena, um outro sofrerá em meu lugar, um outro estará em mim. Um outro cristão por nome Policarpo, com 89 anos, velho, foi levado para ser queimado no Coliseu. Os soldados tiveram pena dele, porque ele já era velho, e disseram para ele: Policarpo, não faz isso, você já é um homem idoso, nega, nós vamos deixar você embora. Os soldados tiveram dó dele, e Policarpo disse assim: há 89 anos que sirvo Cristo, e Ele nunca me fez mal nenhum, como poderia eu agora negar o meu mestre e o meu Salvador? E ele foi colocado na pira de fogo, e os que assistiam viram que o fogo não consumia a carne de Policarpo. Ele era como um pão no forno. O fogo, as chamas o lambiam e não o consumiam. O único jeito de matar Policarpo foi pegar uma lança e o furar. E tamanha quantidade de sangue saiu de Policarpo, que a pira foi apagada, e ali morreu um mártir de Cristo. Por quê? Porque se ressuscitastes com Cristo, nós buscamos as coisas do alto, onde Ele está sentado à direita do Pai. Nós não somos desse mundo. Irmãos, nós estamos nesse momento entre duas realidades. Entenda isso. Nós estamos entre o já e o ainda não. Quando Cristo Jesus morre na cruz do Calvário, ressuscita glorioso e derrama o Espírito Santo, e você crê nele, e você ressuscita com ele, e você passa a viver a vida nova, você
já é, não será, já é em Cristo mais do que vencedor. Você já é triunfante sobre o demônio, sobre o mundo e sobre a carne. Não será, já é, isso já aconteceu. Por isso, o apóstolo diz: o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Os pés da igreja, os seus pés, por onde você andar, aonde você for. Nós estamos entre o já e o ainda não. O momento no qual Cristo, ao som da trombeta, volta. E a história tem fim. Vou dar um exemplo para ficar claro para vocês. No dia 6 de junho de 1944, tropas aliadas vindas dos Estados Unidos e de países aliados chegaram nas praias da Normandia. Esse dia é conhecido na história como o dia D. A partir daquele dia já se sabia que o nazismo havia caído, que Hitler havia sido vencido. Mas a Segunda Guerra não acabou aqui. A Segunda Guerra só foi acabar no dia 2 de setembro de 1945. Ainda houve alguns meses de batalha. E aí a guerra termina, o nazismo já era. Eu quero dizer para você, católico, que nós estamos entre o dia D e o final da guerra. Nós já vencemos. Nós já descemos na praia. Jesus já venceu. E nós estamos aguardando, triunfantes, o final dessa guerra. Mas nós já temos a vitória. Fala para quem está perto de você: você já tem a vitória. Muito bem, irmão. Se você já é vitorioso e você está numa terra estrangeira, a palavra de Deus hoje quer nos instruir a viver como estrangeiros aqui. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Deus vai nos dar estratégia, porque os dias são maus. A cabeça de Satanás, da serpente, foi pisada e ela está se remoendo, se contorcendo violentamente. Nós estamos vendo a violência de uma cobra cuja cabeça foi esmagada. Uma violência. Houve um homem que viveu exatamente isso, e o seu nome é Daniel. E nós vamos hoje tirar do livro do profeta Daniel a estratégia para viver nesse exílio babilônico no qual nós nos encontramos. Capítulo 1. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio sitiar Jerusalém. O Senhor entregou-lhe Joaquim, rei de Judá, bem como parte dos objetos do templo que Nabucodonosor transportou para a terra de Senaar, para o templo de seu Deus. Foi na sala do tesouro do templo de seu Deus que ele os colocou. O rei deu ordem ao chefe de seus eunucos, Asfenês, para trazer-lhe jovens israelitas, oriundos de raça real ou de família nobre, isentos de qualquer tara corporal, bem proporcionados, dotados de toda espécie de boas qualidades, instruídos, inteligentes, aptos a ingressarem
no serviço do palácio real. Deveria ser ensinado a eles a literatura e a língua dos caldeus. O rei destinou-lhes uma provisão cotidiana retirada das iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. A formação deles devia durar 3 anos, após o que entrariam a serviço do rei. Entre eles encontravam-se alguns judeus: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos deu-lhes outros nomes: a Daniel, o de Baltazar; a Ananias, o de Sidraque; a Misael, o de Misaque; e a Azarias, o de Abdênego. Agora eu vou ler para você a chave da estratégia de Daniel. Versículo 8. Daniel tomou a resolução de não se contaminar com os alimentos do rei e com o seu vinho. Pediu ao chefe dos eunucos para deles se abster. Qual é o contexto dessa palavra, irmãos? No reinado de Joaquim, Nabucodonosor sitiou Judá. Você precisa entender o contexto. Joaquim é filho de um homem piedoso. O nome dele era Josias. Josias, quando jovem, escutou a leitura da Torá, leitura que ele desconhecia. Antes dele, 55 anos de paganismo haviam tomado Judá. Quando Josias ouviu a Torá pela primeira vez, diz a escritura que Josias rasgou as suas vestes e se quebrantou diante de Deus. E Josias promoveu a maior reforma que o povo de Deus viveu. Não se celebrava mais a Páscoa, não se celebravam mais as liturgias. E Josias restaurou a adoração e o louvor em Jerusalém. Passaram-se a celebrar as Páscoas, a oferecer-se sacrifícios. O serviço dos sacerdotes foi restaurado. Josias foi um homem piedoso. Mas o que acontece, e Jeremias fala sobre isso, é que para a maioria do povo, a reforma era meramente exterior. Meramente exterior. É como aquele jovem cujo estereótipo é colo de Deus, mas a vida é colo do inferno. A camiseta é colo de Deus, o símbolo é colo de Deus, os amigos são colo de Deus, as músicas são colo de Deus, mas isso é só exterior. Por dentro ainda continua o império de Satanás. Era assim que o povo de Jerusalém vivia. Josias morreu e seus filhos começaram a reinar. Esse rei aqui, Joaquim, é filho de Josias. E ele era tão ímpio, que quando o profeta Urias se aproximou e profetizou na casa dele, Urias teve que fugir para o Egito, porque o rei queria matá-lo. Ele pegou o rolo da lei e o rasgou e o jogou no fogo.
Urias foi capturado no Egito, trazido para Jerusalém e assassinado. Joaquim era um homem mau. Nabucodonosor venceu a Assíria, venceu o Egito, cercou Jerusalém, entrou no templo, levou os objetos sagrados, desacralizou o lugar e levou consigo os jovens. É exatamente isso que está acontecendo no nosso tempo. As nossas liturgias estão sendo proibidas. Não só isso, deturpadas. No lugar da hóstia se coloca qualquer tipo de iguaria, qualquer tipo de alimento. A deturpação. Irmãos, no meio de uma geração corrupta, no meio de um exílio, Daniel determinou no seu coração: eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. Ele tomou a decisão, irmãos, e junto com ele, 3 jovens. Ele pediu para o chefe dos eunucos que desse para ele durante 10 dias água e legumes, porque ele não ia comer da mesa do rei. Irmãos, Deus está precisando de uma juventude que possa determinar no seu coração: eu não vou me contaminar. A água e os legumes para nós, irmãos, é o básico. É comer o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor na Eucaristia. É rezar o seu terço. É buscar os mais simples atos de piedade. Perseverar em Deus. E os jovens que comem da mesa do rei, que usam de tudo, que bebem de tudo, que frequentam de tudo, olham para você e dizem assim: você é um desgraçado, hein? Você é um mero comedor de legumes. Tem tanta coisa nessa mesa, rapaz. Olha aqui, ó, o churrascão da mesa do rei, e você só querendo comer legumes. 10 dias depois, diz a palavra de Deus, Daniel e os 3 jovens tinham um rosto brilhante, muito mais brilhante do que todos os outros jovens. Você foi chamado a brilhar. Você foi chamado a viver nesse lugar, neste mundo de Babilônia, determinando no seu coração que você não vai se contaminar. E Deus vai te honrar. Deus vai sustentar você como sustentou Daniel. Deus vai sustentar você como sustentou Daniel. Daniel, irmãos, para terminar, ele sobreviveu a 3 grandes reinos:
o reinado de Nabucodonosor, o reinado de Dario, o reinado de Ciro. Daniel ficou lá mais de 70 anos. E graças à sua fidelidade, Deus tocou o coração de Ciro e Jerusalém foi reconstruída. E o povo voltou para Jerusalém. Nesse tempo, Deus está querendo encontrar Daniéis que vão entrar no palácio do rei, não vão se contaminar, vão perseverar e vão levantar uma geração que volta para Jerusalém, que volta para Jerusalém, que volta. Glória a Deus.